My lords, my ladies, eu sou a Raquel da Casa Oliveira e hoje irei resumir e comentar o prólogo do livro 2 de As Crônicas de Gelo e Fogo, que se chama A Fúria dos Reis. Então, se você também é fã do George Martin, deixe já aí a sua curtida e se inscreva aqui no canal se for novo por aqui. Assim você não perderá nenhum dos meus novos vídeos que serão lançados nas próximas semanas e que trarão também resumos e comentários de cada um dos capítulos de ponto de vista dos personagens desse livro. Seguindo uma tradição do George Martin, o prólogo se inicia apresentando novos personagens e chega ao final matando um deles. O George Martin gosta sim de iniciar um livro matando alguém. E dessa vez foi o velho Crescent, que vivia com Stannis Baratheon em Pedra do Dragão. Porém, diferentemente do que a série mostrou, no prólogo eles não queimaram nenhuma estátua de um deus antigo. E Stannis não retirou a espada em chamas de uma das estátuas. Não, no prólogo é apenas mostrado um dia na vida do Maester Crescent, e nós podemos conhecer seu ponto de vista acerca de diversos personagens, como por exemplo, a Mulher Vermelha, Melisandre de Asshai, e o Cavaleiro Sir Davos Seaworth. O capítulo começa com um cometa rasgando o céu, e o Maester Crescent nos relata que na manhã anterior um corvo branco havia chegado na cidadela, trazendo notícias de que o verão havia chegado ao fim. Aquele fora o verão mais longo de todos os tempos, pois durara 10 anos. E o povo dizia que um verão longo significava um inverno ainda mais longo. Por todo o capítulo, que tem 41 páginas, é dada uma grande ênfase à velhice do Crescent, à sua fraqueza e perda de vitalidade. Com quase 80 anos, Crescent é um velho decrépito, que necessita de uma bengala para se locomover, e com frequência também recorre ao auxílio de seu Maester substituto, o Maester Pylas. Tudo isso pode ser constatado, por exemplo, nessa passagem aqui. E agora tremiam aquelas suas mãos, que tempos atrás tinham sido tão seguras e hábeis. E isso serve para traçar um contraste com Melisandre, que, por exemplo, naquele episódio no final do capítulo em que o Crescent cai ao chegar no salão para o banquete, a Melisandre o levanta com mãos fortes. E isso de fato é muito interessante, porque se a série estiver correta, Melisandre é uma mulher de aproximadamente uns 400 anos. Veremos se os próximos livros irão nos trazer a mesma revelação. Enfim, o Corvo Branco havia chegado e Shireen vai ao encontro do Maester Crescent, acompanhada de seu bobo cara malhada. Shireen é chamada de princesa porque o seu pai, Stannis, é o legítimo herdeiro do Trono de Ferro e pode então ser considerado o rei dos 7 reinos. A menina tem 9 anos e possui parte de seu rosto tomado pela escama gris. Já o seu bobo, cara malhada, não é uma pessoa mentalmente sadia, porque ele ficou perdido no mar durante 2 dias. Naquela ocasião em que a embarcação do Lord Stephen Baratheon foi devastada em seu retorno para o lar, em Ponta Tempestade. Todos que estavam a bordo morreram, exceto o bobo. E o Maester Crescent assumiu para si, então, o papel de pai dos 3 meninos, Robert, Stannis e Renly. Porém, apesar de o bobo não dizer coisa com coisa, muitas vezes suas palavras revelam presságios, como acontece, por exemplo, neste prólogo, em que elas sinalizam a morte de Crescent ao final do capítulo. Mais tarde, o Crescent vai ter com Davos Seaworth, que havia retornado na noite anterior. Ele foi enviado por Stannis Baratheon para conseguir aliados, mas sua viagem resultara em nada, pois a maioria dos senhores já uniram suas bandeiras ao pretenso rei Renly. Não poderia lhe trazer alguma esperança? Perguntou o Maester a Davos. Só do tipo falso, ele respondeu. E eu não faria isso. De mim ouviu a verdade. E é por essas e outras que eu gosto tanto do personagem do Sir Davos. Ao contrário do que fez, por exemplo, Melisandre, Davos nunca deu a Stannis falsas esperanças. Enfim, apesar de Stannis ser forte e capaz, ele infelizmente não era tão popular como Renly e ninguém gostava dele. Stannis era um homem duro e justo e nunca aprendera a suavizar o discurso, disfarçar ou lisonjear. Dizia o que pensava e quem não gostasse que se danasse. E eu confesso que eu gosto do Stannis por causa disso. Gosto mais dele, inclusive, do que de outros personagens, como, por exemplo, o Tywin Lannister. Mas reconheço que a falta de flexibilidade do Stannis e a sua falta também de traquejo político lhe impossibilitaram de abrir esses horizontes e de considerar outras opções como sendo viáveis. Mas não pense você, viu, que eu gosto mais do Stannis do que do Davos. Não, o Davos pra mim é muito semelhante à figura de Eddard Stark, que no primeiro livro foi meu personagem favorito. Davos, apesar de ser no passado um contrabandista, era muito íntegro e pôde demonstrar seu valor em várias ocasiões, como por exemplo durante o cerco à Ponta Tempestade. Enquanto a pequena guarnição de Stannis quase morria de fome lá dentro, Davos deu um jeito de entrar sorrateiramente, levando um carregamento de peixes e cebolas, o que possibilitou a todos que conseguissem viver até a chegada de Eddard Stark para quebrar o cerco. Em recompensa a isso, Stannis o
presenteou com terras e o título de cavaleiro. Mas, por ser homem muito justo, não é? Cortou as pontas dos seus dedos da mão esquerda, exceto do polegar, como forma de punição pelos seus crimes de contrabando. Com 34 anos, Stannis era o irmão do meio do rei Robert, e com a morte deste, ele havia se tornado o legítimo herdeiro do Trono de Ferro. Vale lembrar que Stannis e Jon Arryn haviam conduzido uma investigação que revelara serem os filhos da rainha Cersei, todos frutos de incesto. Então é claro que o Stannis ficou muito desapontado quando seu irmão caçula, Renly, de 21 anos, em vez de declarar apoio a ele, Stannis, declarou a si mesmo como rei. Durante todo o prólogo, é demonstrado que Stannis guarda muito ressentimento de diversas pessoas. De Renly, como já foi dito por ele haver se declarado rei em vez de prestar seu apoio ao Stannis, e de seu irmão Robert, que deveria, por exemplo, ter dado os domínios de Ponta Tempestade a Stannis em vez de dá-los a Renly, já que Ponta Tempestade havia pertencido à casa dos Baratheon por 300 anos, e por direito deveria ter passado para o herdeiro mais velho, no caso Stannis, e não Renly. Para piorar, quando Jon Arryn morreu, Robert foi ao encontro de seu grande amigo Eddard Stark para nomeá-lo mão, em vez de procurar o auxílio de Stannis. Isso magoou muito Stannis, porque o Robert não governava o reino. Ele simplesmente deixava a responsabilidade disso nas mãos de Jon Arryn e de Stannis Baratheon. Então, no prólogo, logo após ter se encontrado com Davos, Crescent vai ao encontro de Stannis para lhe oferecer seus sábios conselhos. Entre outras coisas, Crescent sugere, por exemplo, que Stannis busque apoio junto ao Ninho da Águia, oferecendo a mão da princesa Shireen ao jovem rapaz Robert Arryn. E ele também poderia oferecer seu apoio ao jovem lobo Robb Stark para auxiliá-lo em seu projeto de vingança pela morte do pai, Eddard Stark. Porém, para Stannis, ambas as opções são impensáveis, já que em seu orgulho ele se reconhece como sendo o legítimo herdeiro e que, portanto, não precisa pedir ajuda aos demais. Ele espera que todos reconheçam isso e que o apoiem, simplesmente porque isso é o correto. É nesse contexto que entra Selyse, a esposa de Stannis. Ela havia se convertido à nova fé do Senhor da Luz e faz propostas abomináveis, como por exemplo a de matar Renly. Selyse pode ser culpada então no longo prazo pela ruína de Stannis, já que foi ela que o convenceu a aceitar a proposta de fratricídio, que era uma ideia fanática de Melisandre. Nesse aspecto pode-se traçar um paralelo entre a personagem da Selyse e a personagem de Catelyn Stark, pois ambas as esposas convenceram seus maridos a tomar certas atitudes que não foram muito boas para eles. Por exemplo, Catelyn Stark no primeiro livro convenceu Eddard a ir para a capital e pode então ser responsabilizada pela morte dele. Já Selyse convenceu Stannis a se unir a Melisandre de Asshai. Melisandre encheu Stannis com ideias de grandeza e o envolveu em uma extensa teia de ilusões e de promessas falsas que revelaram estar todas equivocadas. De fato, Melisandre realizou coisas notáveis, como por exemplo, ter dado à luz aquela sombra que depois matou Renly, ou ter realizado aquele ritual com as sanguessugas que possibilitou a morte dos 3 pretensos reis. Porém, apesar disso, Melisandre nunca conseguiu atingir seus objetivos e não trouxe a Stannis os resultados esperados. Crescent era um bom homem e amava seu senhor de todo o coração, e foi por isso que ele inclusive deu sua vida tentando dissuadir Stannis. O Maester recorreu então ao veneno chamado de o Estrangulador, que mais tarde foi também usado para matar o rei Joffrey, e tentou envenenar Melisandre durante um banquete realizado naquela noite. Todos estavam lá, e o velho Maester foi publicamente ridicularizado e humilhado, principalmente devido à influência perniciosa de Selyse. Em seus pensamentos, Crescent faz um apelo: Stannis, meu senhor, meu triste rapaz carrancudo, filho que nunca tive, não pode fazer isso. Não sabe como me preocupei com você, vivi para você, amei-o apesar de tudo? Sim, amei-o, mais até do que a Robert ou a Renly, pois você era o mal amado, aquele que mais precisava. Coitado. Somente Davos sensibilizou-se com a situação do Maester e o convidou para vir sentar-se a seu lado, afirmando que estaria honrado com sua presença ali. E foi por essa proximidade que Davos viu, mas não impediu, Crescent de colocar o veneno na taça e depois chamar Melisandre para compartilhar com ele a bebida. Melisandre sobreviveu, mas Crescent morreu, deixando Stannis agora apenas com os bons conselhos de Davos Seaworth. Diga você aí nos comentários o que é que você acha que a Melisandre irá fazer de realmente relevante na trama, em especial para conter o avanço iminente dos caminhantes brancos. Até agora parece que a Melisandre tem apenas servido como instrumento do Senhor da Luz para atingir os seus próprios objetivos, que eu francamente confesso que não sei quais são até agora. Meus nobres cavaleiros e belas donzelas, curtam o vídeo, inscrevam-se aqui no canal e até o próximo vídeo então. For the night is
dark and full of terrors.